Eu já falei do 13, agora eu vou falar do 21, mais um número cabalístico do Botafogo que cruza o nosso caminho. É depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou o Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês aqui, para você que está chegando aqui agora e que ainda não conhece o nosso trabalho. Vai deixando o seu like aí, para você que já conhece, você já conhece aqui, né, como é que a gente já faz, a gente já tem aquele acordo, aquela brincadeira, que eu sempre peço para você deixar seu like aí logo no começo, né, do programa, porque, pô, assim, você já impulsiona o vídeo, né, você já faz com que o YouTube entenda que o conteúdo aqui já vai ser de qualidade, e ele já começa a disparar, já começa a espalhar para um monte de gente, e gente como você, que está aí assistindo a gente pela primeira vez, que não conhece o nosso trabalho ainda, se inscreve aqui e faz com que a gente cresça cada vez mais. Quero só lembrar para vocês, tá? Já estamos chegando nos 55.800. É impressionante o crescimento da Rádio Botafogo, disparado, né? A Rádio Botafogo virou foguete mesmo, e foguete não tem ré, você sabe muito bem disso, né? Você também pode apoiar o nosso trabalho tornando-se membro da Rádio Botafogo. Por menos de R$5 você pode se tornar membro da Rádio Botafogo. Tem 5 planos aí diferentes que você pode escolher, dá uma olhada aí depois no clube de vantagens, né? O que você tem em cada um desses planos aí, e aquele que te atender melhor, você vai lá e bang, você se torna membro da Rádio Botafogo, beleza? Olha só, tem bastante coisa para eu falar aqui, né? Vamos ver se eu consigo manter tudo bem, de forma bem objetiva, falar das coisas importantes aqui de forma bem curtinha. Tem matemática que eu quero fazer, número 21 dessa vez. O último vídeo, se você não lembra, depois você dá uma olhada aqui, dá uma conferida aqui em cima, aqui, ó, vai aparecer um cardzinho onde eu falo sobre a importância do número 13 no restante do Campeonato Botafogo, número de jogos, na verdade, né, que o Botafogo ainda tem em casa. Eu falo melhor sobre isso nesse vídeo aqui, mas hoje eu vou falar do número 21. E tem também desfalques, né, para o jogo contra o Cuiabá nessa quinta-feira. Que time que o Luiz Castro vai mandar a campo, como é que ele vai resolver esse imbróglio, como é que ele vai resolver esse problema, né, da escalação, que o Botafogo precisa vencer, tá todo mundo falando de Palmeiras aí, primeiro tem que vencer o Cuiabá, gente, né, é um outro desafio. Isso tem a ver com a questão do número 21, né, que eu tô querendo trazer para vocês aqui hoje. Então vamos lá, número 21. De novo, a discussão aqui na Rádio Botafogo, quantos pontos que o Botafogo precisa. Deixa eu levantar minha cadeira aqui um pouquinho, que ela tá baixando. Agora foi. Quantos pontos o Botafogo, quantos pontos qualquer pessoa, qualquer time, né, que esteja pleiteando o título, né, de 2023, quantos pontos esses times precisam fazer para poder garantir 100% o título? Bom, segundo a UFMG, né, o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, 86 pontos garantem 100% o título do Campeonato Brasileiro. Mas aí é que tá. Tem uma questão que, assim, isso é a pontuação máxima que os times podem atingir para garantir 100%. E a gente sabe que vai ser difícil atingir 86 pontos, né? E o retrospecto recente mostra que as equipes se sagram campeãs, na verdade, com menos pontos do que isso, e a pontuação final no campeonato é outra história, porque às vezes você garante o campeonato com 2 rodadas de antecedência, 3 de antecedência. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, no ano passado o Palmeiras foi campeão, né, garantiu, na verdade, o campeonato quando estava com 74 pontos ainda, a 3 rodadas de antecedência. Tá? No ano passado. E o Palmeiras terminou com mais de 80 pontos. O Galo foi campeão em 2021 com 81 pontos, tá? Mas o Galo garantiu o campeonato, né, por antecedência, com 2 rodadas de antecedência. Mas olha a pontuação, alta. O Galo só se sagrou campeão mesmo quando bateu os 81 pontos, né? Mas faltando 2 rodadas para terminar. E o Galo terminou com 84 pontos, né? No ano anterior, em 2020, o Flamengo se sagrou campeão na última rodada, mesmo perdendo no Morumbi, porque o Inter não conseguiu vencer o seu compromisso, né? E o Flamengo acabou sendo campeão com 71 pontos. Olha que pontuação baixa. Cara, a minha cadeira tá caindo, gente. Eu tô gordo, né? Ou então essa cadeira tá com defeito. Então, isso mostra, né? Isso dá um balizamento para a gente, mais ou menos, de que talvez não seja necessário você chegar a 82, 83 pontos.
Levando-se em consideração que não seja necessário chegar a 82, 83 pontos, que a gente considere, então, uma média, né, entre aquilo que o Galo fez e aquilo que o Palmeiras fez nos últimos 2 anos. Galo com 81, Palmeiras com 74, né, no momento que eles garantiram o título. Tirando uma média aí, a gente pode chegar num meio termo que seriam 78 pontos, mais ou menos. 78, 79 pontos. Vamos para efeito, só para arredondar o cálculo aqui, vamos ficar com 78 pontos, tá? Nesse caso, o Botafogo hoje tem 24 pontos no campeonato, tá? Então, 78 menos 24 dariam 54 pontos. O Botafogo ainda precisaria conquistar 54 pontos. Se você vai se lembrar, no vídeo que eu fiz anteriormente aqui, quando eu falei de quantas vitórias o Botafogo... Se o Botafogo conquistasse, né, as 13 vitórias em casa, nos 13 jogos que ainda restam em casa, né, isso aí daria para o Botafogo uma margem muito grande, né, de vantagem, e a chance do Botafogo ser campeão, né, ganhando todos os jogos em casa, né, seria muito, muito grande. Mas considerando o fato de que o Botafogo talvez não vença todos os seus jogos em casa, de 13, a gente mesmo com retrospecto espetacular consiga ganhar... Desculpa, gente. Então, ainda tô com uma gripe baraba. A gente consiga ganhar 11 desses 13 jogos. Aí você dá um desconto aí, de repente, não conseguir ganhar... Aí, minha cadeira. Não conseguir ganhar contra o Flamengo, não conseguir ganhar contra o Grêmio, né? Vamos considerar que a gente tropece, que empate ou que perca esses jogos. Considere que perca esses jogos, tá? Então seriam 11 vitórias em casa, 33 pontos. 33, né? Nesse caso, mais 24, né? Dariam 57 pontos. Isso seria uma pontuação excelente, né, para o Botafogo. O que fica faltando, então, para a gente bater, né, nos tais 78 pontos, que teoricamente poderiam garantir o campeonato com antecedência? 21 pontos, tá? Faltariam exatamente 21 pontos. E da onde que a gente vai tirar esses 21 pontos? 21 pontos fora de casa. Então, da onde que viriam esses 21 pontos fora de casa? Você acha, o que você acha? Que é difícil? Você acha que é factível? Esses são jogos que o Botafogo vai ter fora de casa no restante do campeonato. Ainda restam 5 jogos no primeiro turno, como vocês estão vendo aí, o Cuiabá, o Palmeiras, o Grêmio, o Santos e o Cruzeiro. E no segundo turno, né, tudo aquilo que a gente pegou em casa, a gente vai pegar fora. São Paulo, aí tá tudo na ordem de confrontos, tá? São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, América Mineiro, Fortaleza, Vasco, Red Bull Bragantino, Curitiba e o Internacional. O Botafogo, inclusive, fecha o campeonato contra o Internacional lá no Beira-Rio. Desses jogos aí que vocês estão vendo na tela, a gente teria que vencer 7. E aí, quais seriam esses 7 jogos aí que o Botafogo poderia vencer fora de casa? Eu já olho, já posso dizer aqui, ó, Cuiabá é possível. Então, a nossa história começa nessa quinta-feira. Palmeiras e Grêmio são carnes de pescoço, bem mais difíceis. Santos eu considero difícil também, mas é possível, tá? É possível. Então, ganhar de Cuiabá, ganhar do Santos. É possível ganhar do Cruzeiro fora também? Acredito que seja, tá? Mas também vai ser carne de pescoço. São Paulo fora, esse jogo é uma incógnita, porque o São Paulo vem muito bem, né? A gente pode ver que o São Paulo vem muito bem, principalmente depois do Dorival. Só que os últimos confrontos do Botafogo com o São Paulo, o Botafogo ganhou todos. E o Botafogo tem jogado muito bem fora de casa, e o Botafogo tem jogado muito bem, principalmente contra o São Paulo. Então, pode ser que seja um jogo aqui para a gente ganhar, né, contra o São Paulo. É difícil dizer, gente. É bem difícil dizer. O Atlético também é um jogo bem complicado, tá? Agora, o Corinthians, na fase que tá, com o Vanderlei Luxemburgo, eu aqui diria que é um jogo que é possível a gente ganhar também, fora de casa. Fluminense, idem, porque é clássico. Então, é um jogo disputado, por exemplo, no Maracanã, né? Então, é um jogo que é possível a gente vencer fora. Vai somando aí comigo. Cuiabá, Santos, eu botei o Cruzeiro também. Desculpa, gente. O Corinthians, o Fluminense, tá? Então, aqui a gente já tem 5. América Mineiro, possível, muito possível também vencer. Aí já são 6. E aí, a gente pega desses 5 times aí, pelo menos uma vitória para bater 7. 7 vitórias fora de casa. Já vencemos o Fortaleza lá, e eu acho que é possível vencer. Podemos vencer o Vasco, não importa onde seja o jogo, se é Maracanã, se é São Januário, o Botafogo tem todas as condições para vencer o Vasco.
A gente não sabe como é que vai estar o Vasco, né? Nessa altura do campeonato lá. Já vencemos o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista também, ano passado. Jogando muito mal, foi uma das piores partidas do Botafogo, mas dá para vencer. Curitiba dá para vencer, né? Eu não sei, dependendo da situação do Curitiba, pode ser que quando o Botafogo enfrente o Curitiba já esteja com o rebaixamento sacramentado, né? E, sinceramente, espero que não, porque eu gosto muito do Curitiba. Acho um clube muito, muito bacana. E o Internacional, né? Fora quando a gente fecha o campeonato. E aí, fechando o campeonato, né, não se sabe se a vida de todos esses clubes já vai estar resolvida, se o Botafogo já vai ter se sagrado campeão ou não, se já vai estar com classificação encaminhada para Libertadores, se o Inter vai estar brigando por alguma coisa, né? Tudo isso é muito relativo. Mas, das 7 vitórias que a gente precisa fora de casa, eu aqui vejo pelo menos 10 jogos o que o Botafogo conseguiria vencer. Só lembrando para vocês, nesse momento o Botafogo tem aproveitamento de 50% fora de casa. Foram 4 partidas, 2 vitórias e 2 derrotas. Para o Botafogo vencer 7 jogos, né, dos 15 jogos restantes, daria um aproveitamento, né, para o Botafogo de 46%. Então o Botafogo precisaria piorar seu aproveitamento fora de casa. E a gente tem que levar em consideração também que muitos desses jogos que a gente coloca como jogos difíceis, jogos que o Botafogo pode até perder, a gente também pode conseguir empate. E que eu não computei em nenhum momento empate, só estou falando de vitórias, né? Então tem os empates também, né, que podem ajudar bastante o Botafogo. Alguns jogos vão ser importantes. Um empate contra o Palmeiras, por exemplo, não seria nenhum problema pra gente. É um jogo que os palmeirenses estão encarando, por exemplo, como uma final. Eu não vejo dessa forma, né? Tô repetindo aqui, que eu acho que é um jogo importante, mas é um jogo que vale 3 pontos e que 1 ponto, por exemplo, ainda mantém o Botafogo na liderança do campeonato, caso o Botafogo vença o Cuiabá e caso o Palmeiras também vença o Bahia. Se o Bahia, então, aprontar para cima do Palmeiras e o Botafogo vencer o Cuiabá, melhor ainda, tá? Mas, e com aquelas 2 derrotas em casa, né? Se o Botafogo realmente perder em casa e vencer os 11, perder 2 e vencer 11, o Botafogo manteria um aproveitamento de 89%. Nesse momento, o aproveitamento do Botafogo em casa é de 100%. E o Botafogo só levou 1 gol em casa. Então, assim, são números difíceis de se alcançar, mas são números factíveis. Então, o Botafogo pode chegar, né, a 78, 79 pontos, ali mais ou menos faltando 2 rodadas para terminar o campeonato. Beleza? Outro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte, detalhe, isso aqui eu estou me baseando também, né, faltando algo em torno de 2 rodadas para terminar, nessa pontuação que o Botafogo poderia bater. Isso é importante colocar, mas pode ser que, como a disputa está muito acirrada com o Palmeiras, pode ser que outros times também entrem na disputa, o Flamengo, o próprio Galo. Pode ser que a gente não tenha campeão antecipado, pode ser que tudo seja decidido na última rodada, na penúltima rodada. Tomara que não, né? Tomara que não, a nosso favor. Gente, tá bravo. Vocês estão vendo que tá bravo. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é começar a nossa campanha depois da parada da data FIFA, vencendo o Cuiabá. Então, é o jogo contra o Cuiabá que a gente precisa estar concentrado, que a gente precisa estar focado. E a gente teve notícias ruins do treino do Botafogo ontem, né? 3 jogadores importantes do elenco do Botafogo aparentemente vão ficar de fora do jogo contra o Cuiabá. Pelo menos o Lucas Fernandes, é certo. O Lucas Fernandes e Matias Segovia, ambos com contusões no tornozelo. E aí o pessoal fica dizendo, será que a carga do treino estava pesada? Será que estão treinando com muita intensidade? Gente, quem quer ser campeão tem que treinar muito forte. Não tem essa de se poupar no treino. Acidentes de trabalho acontecem. Aparentemente, o problema do Lucas Fernandes foi numa disputa de bola com o Adrielson. E quando o clima tá pegado, né? Quando o negócio tá pegado no treino, é porque os jogadores estão com muita vontade, estão querendo ganhar. E vai acontecer mesmo de jogadores se contundirem, de jogadores se machucarem no treino. É o ideal? Obviamente que não é o ideal. Mas acontece, tá? Então, não dá nem pra culpar o Lucas Fernandes. Esse cara é de cristal, esse cara se machuca o tempo todo. Ninguém viu o que aconteceu, né, para poder jogar. Ninguém pode dizer que a carga do treino tá pesada. Não tem nenhum especialista aqui para poder dizer isso. Enquanto os caras estiverem
com essa fome de bola, brigando por bola nos treinos, assim, de forma acirrada. Eu até prefiro que seja assim do que aquela coisa amorosa, do que aquela coisa, né, blasé, né, todo mundo se poupando, e quando você chega ali, por exemplo, num jogo em que você precisa de altíssima competição, o espírito da equipe não está preparado para aquilo. Eu prefiro assim. Acontece perder jogador? Acontece perder jogador. Gabriel Pires, com uma contusão, voltou a sentir de novo a panturrilha direita. Isso é uma preocupação, porque contusão na panturrilha é uma coisa que realmente é difícil de curar, leva tempo para curar, geralmente. Mas a gente tem que lembrar que o Gabriel Pires está desde o começo de maio, né, sem jogar. Então já é um período bem grande. Não, começo de maio? Não, metade de maio, se não me engano. Acho que é. Agora não me lembro bem, tá? Mas já é um período grande, né, que a gente não tem o Gabriel Pires jogando e tá fazendo falta. Vai fazer muita falta contra o Cuiabá se ele não puder jogar, principalmente porque o Eduardo tá suspenso, o Lucas Fernandes seria o substituto natural, também tá machucado, e a gente não vai ter, na verdade, um jogador ali de ofício. E aí a gente entra no enigma que eu quero colocar aqui. Tá difícil pro Sauer, né, gente? O Sauer não tá conseguindo ganhar posição ali do lado direito. A primeira opção é o Júnior Santos, a segunda opção é o Matias Segovia. Será que não tem como, né, pelo menos testar o Sauer mais centralizado na função do Eduardo? Porque eu tô vendo muita gente falando que o Luiz Castro pode entrar com o Breno, e aí entraria com o meio de campo com o Breno, Marlon Freitas e Tietê, ou Danilo Barbosa, Tietê e Marlon Freitas, né? São 3 volantes assim de características muito, muito marcantes mesmo de volante. Aí você teria um meio muito mais brigador, um meio que buscaria muito mais roubar a bola, mas a gente vai sentir falta de um jogador mais criativo. Tem gente também que defende talvez a entrada do Matheus Nascimento na posição do Eduardo. Ele pode jogar ali como segundo atacante. Não sei. Eu só sei que ninguém cogitou a possibilidade do Sauer entrar para fazer essa posição do Eduardo. O que está acontecendo com o Sauer, hein, gente? Será que é um jogador assim que a gente realmente não pode mais contar com ele? De todos esses jogadores que a gente vem falando aí que vão ser dispensados ou vão ser negociados, será que o Sauer está nessa lista? Será que o Sauer está nessa barca? Eu quero saber a sua opinião, quero que você coloque aí nos comentários o que você pensa. Eu acho que a gente deveria tentar pelo menos alguma coisa com o Sauer. Tá difícil na ponta direita, eu sei que é a posição que ele mais gosta, mas ele é um meia, ele não é somente um ponta, ele é um meia, né? Não daria para dar uma chance para ele ali pelo meio, jogar um pouco mais centralizado com Júnior Santos, Sauer e Vitor Sá, ou Luiz Henrique, né? Ele jogando atrás do Tiquinho, mais ou menos ali. Alguma coisa tem que ser tentada com o Sauer, né? Antes que ele seja dispensado. Agora, quem tá treinando ali no dia a dia é quem sabe melhor. Então, não vou nem discutir com relação a isso, com relação ao Luiz Castro. Aliás, que baita entrevista que o Luiz Castro deu pro Neto, né? Se não me engano, no Donos da Bola. Baita entrevista, que pessoa, que ser humano especial que é o nosso técnico Luiz Castro. Tomara que ele realmente possa renovar com o Botafogo, pelo menos ficar no Botafogo até o final do campeonato. Parece que já está tudo encaminhado para ele ficar mesmo, beleza? E aí, concorda, discorda? Eu quero saber da sua opinião, coloca aí nos comentários. Deixa seu like aqui pra gente, porque isso é importante demais pra gente. Se inscreva na Rádio Botafogo. Considere tornar-se membro também da Rádio Botafogo. Como eu falei, por menos de R$5 você pode tornar-se membro aqui da Rádio Botafogo, tá bom? Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço. Tchau.